Então vamos orar, né? Senhor, obrigado, Pai, obrigado, Pai querido, por estarmos aqui reunidos no Teu santo nome, Pai. Pai amado, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Ó Senhor, colocamos, ó Pai, ó Deus, esse compartilhar em Tuas mãos, Pai. Ó Deus, essa palavra, Senhor, que será ministrada, Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja, Senhor, falando a cada vida, a cada coração nesta noite, Pai. Ó Deus, porque Tu és um Deus onipresente, Tu és um Deus onisciente, Pai, onipotente, Senhor. E Tu estás em todos os lugares, Pai. Por isso, Pai, eu clamo a Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Toca, Senhor, no coração, Pai, de cada pessoa, Pai querido. Toca, Senhor, em cada vida, Senhor. Ministra, Senhor, de maneira poderosa, Senhor, cada uma dessas vidas, Pai. E que o Teu nome, Senhor, seja glorificado nesta noite, Senhor. Pois importa, Deus, que o Teu nome, Senhor, seja sempre glorificado, Pai. Em nome de Jesus Cristo é que oramos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Amados, depois da gente orar, né? Queria estar compartilhando com vocês nessa noite, né? Já tem aí algum tempo que a grande maioria de todos nós estamos em casa, né? Ser aquelas pessoas que trabalham com alguma coisa especial, médicos, enfermeiros, motoristas, mas uma grande parte do Brasil, uma grande parte do mundo está em casa, vivendo, na verdade, uma situação que nunca poderíamos imaginar. Uma situação, na verdade, que talvez a gente pensasse, a gente conhecesse somente de filmes, mas que na vida real passava longe da nossa mente, da nossa ideia, que pudéssemos viver algo parecido. E neste momento, queridos, que estamos reclusos, neste momento que estamos de forma que não conseguimos mais estar juntos fisicamente, é com certeza momento de se chegar a Deus, é com certeza momento de buscar ao Senhor, é com certeza momento de refletir sobre a nossa vida, momento de refletir sobre as nossas escolhas, momento de refletir sobre o rumo, né, das coisas que nós temos feito. E nada melhor nesta hora, nada melhor neste momento do que ouvir a voz de Deus, procurar ouvir a voz de Deus, procurar entender a voz de Deus. Então, eu quero compartilhar com vocês nessa noite exatamente uma palavra que fala sobre isso, que fala sobre a voz de Deus. Eu lembro que há muitos anos atrás, num momento bem difícil da minha vida, alguém me disse a seguinte frase. Alguém chegou para mim e falou assim: Marcelo, tudo muda quando você decide ouvir a voz de Deus. E para mim foi exatamente o que aconteceu a partir daquele momento, a partir daquele instante. A partir dali eu decidi ouvir a voz de Deus. Eu decidi buscar, eu decidi entender como que Deus fala, as maneiras de Deus falar, como que se ouve a voz do Senhor. E realmente a minha vida, as coisas começaram verdadeiramente a mudar. A partir desse instante que eu passei a ouvir, eu decidi, eu escolhi ouvir a voz do Senhor. E mais do que nunca estamos vivendo uma época em que precisamos disso, em que precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos ter ouvidos sensíveis à voz do Senhor, precisamos entender muitas vezes a maneira, a forma como Deus fala, como Deus pronuncia, como Deus se mostra, não só para as nossas vidas, como para o mundo também. E talvez a grande pergunta seja, por que tudo muda quando nós ouvimos a voz de Deus? Por que isso acontece? É fato, queridos. O principal motivo é porque a palavra de Deus, a voz de Deus, ela é cheia de poder, ela é cheia de vida. Para que a gente possa ter noção do poder da voz de Deus, todo o universo, a Bíblia diz que o universo foi criado através da palavra de Deus. Deus falava, Deus ordenava, Deus comandava.
através da sua voz, através da sua palavra, e as coisas iam acontecendo, as coisas iam se formando, as coisas iam tendo forma. E muitas pessoas consideram difícil ouvir a voz de Deus. Mas a grande verdade, a grande realidade que a Bíblia nos ensina é que nós fomos criados pelo próprio Deus, imagem e semelhança dele, como imagem e semelhança do Senhor. Nós fomos criados por Deus para ouvir a sua voz. A gente nota isso claramente logo no início da Bíblia, da palavra de Deus ali em Gênesis. Quando Deus cria Adão, ali nós vemos claramente Deus se relacionando, Deus falando diretamente com Adão. E Adão ouvindo a sua voz, Adão tendo intimidade com Deus. Então isso mostra, isso antes da queda, isso antes do pecado entrar no mundo, como que Adão foi criado, como que Adão foi formado para que ele pudesse ouvir a voz do Senhor, para que ele pudesse ter intimidade com Deus, para que ele pudesse se relacionar com Deus. Então, para isso, queridos, o que nós precisamos é desenvolver o hábito de ouvir a Deus, de prestar atenção naquilo que ele fala, naquilo que ele está dizendo. Em Mateus 4:4, Jesus, quando estava no deserto, sendo tentado por Satanás, ele responde a Satanás o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, aqui Jesus deixa claro que a vida do homem, a vida do ser humano, não é apenas de pão, ou seja, não é apenas de comida, não é apenas das coisas materiais que nós precisamos para o nosso corpo físico, que nós precisamos para o nosso dia a dia. Jesus deixa claro que o homem não irá viver somente disso, em Mateus 4:4. E muitas pessoas, milhares de pessoas, as pessoas querem ser bem-sucedidas na vida pessoal, querem ser bem-sucedidas no trabalho, na família. Mas a maioria das pessoas procuram viver só de pão. Ou seja, procuram viver só das coisas materiais, das coisas que são importantes para o nosso físico, para o nosso corpo físico. E qual é o pão, querido? Eu pergunto essa noite, qual o pão que te alimenta? O que te dá energia? O que te inspira na vida? O que te realiza? Se forem, por exemplo, apenas coisas naturais dessa vida, como dinheiro, fama, prosperidade, prazeres, outros itens, outras coisas, eu não sei. Eu digo para você que você está vivendo apenas de pão. O pão que apenas alimenta o físico, apenas satisfaz o desejo do corpo. E vivendo assim, querido, você nunca estará plenamente satisfeito. Porque esse tipo de pão, ele não pode completar o homem. O tipo de pão que somente alimenta o corpo, que somente alimenta o físico, ele não pode completar o homem. Ele pode ser necessário, mas ele não complementa o homem. E Jesus disse em Mateus 4:4, que a gente leu, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, queridos. Ou seja, o homem ele viverá de toda verdade, de toda palavra, de toda verdade que procede do Senhor, toda verdade que procede de Deus. E sem ouvir a voz de Deus, queridos, e sem receber a sua palavra, a vida da pessoa fica vazia, fica esquisita, fica sem graça. Por mais que a sua mesa esteja cheia de pão,
Por mais que a sua vida, o seu dia a dia esteja cheio de pão, coisas que satisfaçam o seu corpo, a sua carne, cheio de alimento, cheio de dinheiro, freezer lotado, prazeres, divertimento, Netflix, não importa, por mais que a sua vida esteja cheia dessas coisas, se você não ouvir, se você não receber a palavra de Deus, você nunca verdadeiramente vai conseguir estar completo. Porque a vida, como Jesus ensinou, a vida do homem não é só de pão, mas é daquilo que procede de Deus. É da palavra que vem do Senhor. E talvez você pense, porque as coisas para mim muitas vezes ficam meio embaraçadas, ficam meio complicadas, ficam difíceis. Alguns talvez podem estar pensando assim, poxa, mas a minha vida está sempre as coisas ruins acontecendo, as coisas estão sempre difíceis, as coisas estão sempre embaraçadas, sempre complicadas. E aí você analisa todas as suas circunstâncias para tentar obter uma resposta adequada. Você começa a pensar, você começa a analisar tudo, você começa a racionalizar tudo. E muitas vezes a resposta é simples. Simples. Porque você pode estar, né? Muitas vezes você está considerando todas as hipóteses, tudo aquilo que é racional, tudo aquilo que você pode ver, tudo aquilo que você pode entender. Mas às vezes a resposta é simples, porque você não está simplesmente ouvindo a voz de Deus. Às vezes a resposta é isso, às vezes o que falta é simplesmente isso. Ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz de Deus. E se você está se alimentando apenas de pão e deixando de receber aquilo, muitas vezes que realmente te alimenta, às vezes a resposta está nisso. De você conseguir entender que a forma, a maneira como você estava vivendo a sua vida, ela era apenas o alimento do pão, ou seja, ela simplesmente estava satisfazendo as necessidades físicas, as necessidades da carne, as necessidades do corpo. Mas ela não estava satisfazendo a necessidade do espírito, a necessidade da alma. Aquilo que verdadeiramente completa o homem. Aquilo que verdadeiramente Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou foi que o homem vai viver de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra que sai, queridos, da boca de Deus é uma palavra fresca, é uma palavra perfeita, é uma palavra nova, é uma palavra oportuna para cada pessoa, para cada vida, para cada situação, para cada momento. Essa é a palavra que sai da boca de Deus, essa é a palavra que sai da boca do Senhor, a cada momento, a cada instante. Porque conforme a própria palavra diz, a própria palavra ensina, Deus é bom, Deus é perfeito. E andar sem ouvir a voz de Deus, queridos. Caminhar por essa vida, passar por essa vida, sem ouvir a voz do Senhor, é a mesma coisa que andar no escuro. É como você dirigir um carro sem farol, à noite, numa estrada perigosa, numa estrada sem iluminação, sem luz. É a mesma coisa. E muitos têm vivido a vida assim, constantemente, diariamente. Muitos viviam a sua vida assim, como se estivessem dirigindo um carro sem farol, numa estrada de noite perigosa, sem ouvir a voz do Senhor, simplesmente sendo movido pelo seu raciocínio, pela sua lógica, pela sua carne, pela sua vontade, pelos seus desejos, e nada mais do que isso. Achando, e muitas vezes acreditando que Deus tem a obrigação de abençoar e de ser a favor de tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente deseja. E muitas vezes, amados, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, não é a mesma coisa que Deus quer para a nossa vida. Não é a mesma coisa que Deus deseja, não é a mesma coisa que Deus sonha. Muitas vezes é assim. A própria Bíblia diz, o Senhor fala que é Ele que sabe que pensamentos que tem a vosso respeito.
pensamentos de bem, pensamento de coisas boas e não de mal. Ou seja, os pensamentos de Deus a nosso respeito, é Ele que conhece, é Ele que sabe. E nós, cada ser humano, foi criado por Deus e tem o potencial dentro dele de conseguir ouvir a voz do Senhor, de conseguir se aproximar de Deus. Então, queridos, que a gente possa pensar nisso, que a gente possa refletir nesse momento que estamos vivendo. É momento de reflexão, é momento de colocar a nossa vida à luz de Deus, à luz da palavra de Deus. Para onde estávamos indo? O que estávamos fazendo da nossa vida? Que caminho estávamos seguindo? Será que o caminho que estávamos seguindo é verdadeiramente o caminho que verdadeiramente agrada a Deus? Simplesmente pelo fato de acharmos que estamos fazendo a coisa certa, sem ouvir a voz de Deus, sem buscar a presença do Senhor, sem entender aquilo que Ele quer, sem entender os sonhos que Ele tem e que Ele planeja para a nossa vida. É tempo de refletir, queridos. Mas também vem uma segunda pergunta, queridos. A pergunta de como Deus fala. Como que Deus fala? Se estamos falando de ouvir a voz de Deus, talvez então nesse momento você possa estar aí me ouvindo e possa estar pensando possivelmente, mas como que Deus fala? Como que eu ouço essa voz? Ele vai ligar para mim, vai tocar meu celular, ele vai dizer, oh, aqui é Deus. Eu vou receber um e-mail, como é que vai ser isso? Então, queridos, eu quero compartilhar algumas formas, algumas maneiras que Deus fala, que Deus se mostra para o homem. Mas que muitas vezes a maioria de nós está com os ouvidos espirituais tapados, os ouvidos espirituais surdos. Não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue entender a voz do Senhor. A primeira forma, queridos, que Deus fala, e a forma mais comum, podemos assim dizer, é através da sua palavra, a palavra escrita, a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia que ele compartilhou com toda a humanidade. E muitos não acreditam que Deus possa falar através da Bíblia. Muitos acreditam em mitos e em verdades que foram propagadas durante séculos e que agora, nesse tempo de hoje que nós vivemos, essas inverdades, elas voltaram com uma forma, uma aparência, uma roupagem de muitas vezes como se fosse uma verdade. A inverdade de que a Bíblia é um livro escrito por homens, é um livro que foi, muitas vezes, alguns dizem assim, isso foi escrito pela igreja, foram homens que escreveram, foi a igreja que manipulou, porque não conhecem a história de como a Bíblia foi escrita. Não conhecem a história dos escritos antigos que existem, das descobertas arqueológicas, dos papiros. Não conhecem. Não é esse aqui agora o objetivo, né, do que eu estou falando, mas só para a gente ter uma ideia. A Bíblia é algo tão de Deus, tão genial, queridos. Ela demorou mais de 4.000 anos para ser escrita. Imagine vocês, onde grande parte dela foi escrita muito lá na antiguidade, muito antes de Jesus. E mesmo na época de Cristo, imagina você, se você vivesse numa época onde não houvesse internet, onde não houvesse telefone, onde não houvesse comunicação, onde não houvesse nem jornal. E você chegasse em lugares diferentes do mundo, com pessoas diferentes, pessoas que não se conhecem, pessoas que nunca se viram, que nunca se falaram. E você chegasse para essas pessoas e falasse, desse um enredo de uma novela para essas pessoas escreverem. E deixasse essas pessoas lá escrevendo. E depois de alguns séculos,
você voltasse para pegar o escrito de cada uma dessas regiões, de cada uma dessas pessoas, e você começasse a juntar esses escritos, escritos por pessoas que nunca se viram, nunca se falaram, e você começasse a ver, a olhar, que apesar de ter sido escrito por pessoas, às vezes com palavras, com linguagem específica de cada um, por causa do jeito de cada um, a mensagem era a mesma. A mensagem era a mesma. Então, amados, só um Deus poderoso conseguiria fazer isso. Nem a tecnologia hoje existente conseguiria fazer algo assim. Então, essa é a forma de Deus falar. A primeira forma é a palavra de Deus. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 20 e 21, Pedro fala assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amados, Pedro confirmando que o que está escrito nas Escrituras foram coisas que foram ditas, faladas por homens, que foram da parte de Deus, que foram impelidos, foram impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. Então é Pedro, aquele apóstolo que andou com Jesus, que teve intimidade com Jesus, afirmando isso para a gente. Na segunda carta a Timóteo, Paulo também afirma, no capítulo 3, no verso 16, ele diz que toda a Escritura, ou seja, toda a palavra, toda a Bíblia, é inspirada por Deus e é útil para o ensino, é útil para a repreensão, é útil para a correção e é útil para a instrução na justiça. Então, palavras também do apóstolo Paulo, o grande escritor da maior parte do Novo Testamento. Essa noite, querido, quer começar a ouvir a voz de Deus? Quer começar a ouvir a voz do Senhor? Leia a Bíblia com atenção. Leia a Bíblia com o coração aberto. Leia a Bíblia em espírito de oração, pedindo revelação a Deus. Ore, Senhor, fale comigo através da tua palavra. Revela-se a mim através da tua palavra. Leia a Bíblia desse jeito, pedindo revelação ao Senhor. E você verá que Deus vai começar a falar de você, com você, de uma forma, de uma maneira especial e espiritual. Se você nunca leu a Bíblia, queridos, se talvez seja a primeira sugestão que você está ouvindo de como ler a palavra, de como ler, eu vou te dar uma dica também. Não comece pelo primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, não comece pelo Antigo Testamento, comece pelo Novo Testamento, comece por algum dos evangelhos. Comece por algum dos evangelhos. Leia Mateus, leia João, por exemplo, é o melhor evangelho para a gente começar a leitura bíblica. Porque se você começar lá de Gênesis, você não vai conseguir entender muitas coisas. E possivelmente você vai desanimar e desistir. Agora comece lá nos evangelhos, conhecendo Jesus. Leia em espírito de oração, peça revelação a Deus. Leia com o coração aberto, fala: Senhor, fale comigo através da tua palavra. Se essa palavra, até eu chego para você e falo assim, desafia a Deus. Chega para ele e coloca: Senhor, se essa palavra é verdadeira. Se você fizer isso com o coração aberto, queridos, o Espírito Santo vai falar com você. Se essa palavra é verdadeira, Senhor, confirma na minha vida, confirma no meu coração. E Deus vai confirmar, Deus vai falar para você. E Deus vai se mostrar a você através da própria Bíblia. Eu conheço dezenas de testemunhos, querido, de pessoas que foram tocadas e transformadas porque começaram a ler a palavra de Deus. Pessoas que começaram a sua vida com Jesus, a sua intimidade com Jesus, através da leitura da Bíblia. Então, amados, façam isso de coração. É tempo de ouvir a voz de Deus mais do que nunca.
É tempo de ouvir a voz do Senhor. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 6, Paulo diz assim, que ele, Deus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. No Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 26, Jesus fala, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disser. Então Jesus ensina aqui, em João 14, 26, que é o Espírito Santo que vai nos ensinar, é o Espírito Santo que vai fazer lembrar a palavra dele, aquilo que ele, Jesus, ensinou, aquilo que ele, Jesus, pregou. Por isso que você pode e deve ler a Bíblia com o coração aberto e espírito de oração, perguntando e pedindo para Jesus, para o Espírito Santo, para Deus, para que ele fale com você, para que ele se revele a você. Porque a promessa, queridos, do próprio Jesus, o Espírito vai falar e vai se revelar ao seu coração. E Deus também, queridos, quer falar pessoalmente com você. E para isso, você precisa desenvolver um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo, um relacionamento diário de intimidade com Deus e com o Espírito Santo. No livro de Atos, no capítulo 10, no verso 19 e 20, Atos 10, 19 e 20, diz assim, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, ou seja, Deus tinha dado uma visão para Pedro neste momento, e Pedro estava pensando naquela visão, então o Espírito Santo lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Queridos, aqui nós vemos a intimidade que Pedro já tinha com Jesus, que Pedro já tinha com o Espírito Santo, que Pedro já tinha com Deus. E essa intimidade que Pedro tinha, ela vive, ela existe ao alcance de todo aquele que crê. Então, todos nós podemos também ter esse relacionamento profundo com Deus. Todos nós podemos ouvir a voz do Senhor, conforme Pedro ouviu, através de uma visão, e depois através de uma confirmação do próprio Espírito Santo falando ao coração dele. Por isso que é importante, em primeiro lugar, antes de tudo, conhecer a palavra de Deus, conforme eu disse aqui. Tudo começa pela palavra, tudo começa pela Bíblia, tudo começa por essa intimidade, porque se você não conhece a palavra de Deus, você não conhece a vontade do Senhor. E você não sabe a maneira como Deus vai agir e quer agir na sua vida. Outra forma de Deus falar também, muitas vezes, é usando as circunstâncias, queridos. As circunstâncias ao nosso redor. Tem uma história na Bíblia, que é a história de Jonas. Uma história bem conhecida para quem conhece a palavra. Onde Jonas, o profeta, foi mandado para profetizar numa cidade, numa determinada região, em Nínive. E essa cidade era uma cidade onde, podemos assim dizer, as pessoas ali eram pessoas mal vistas. E Jonas, no afã da sua humanidade, da sua carnalidade, ele diz assim para Deus, eu não vou profetizar lá. E ele desobedece às orientações de Deus. E Deus então permite uma tempestade em alto mar, querido, para colocar novamente Jonas na direção certa, na direção correta, porque Jonas foge de Deus, entra dentro de um barco, entra dentro do navio, e fala, eu vou embora, eu vou sumir, eu não vou profetizar para esse povo. Mas Deus cria uma circunstância
para que Jonas volte para a direção certa, para que Jonas volte para a direção correta, queridos. E se a gente parar um pouco para analisar com o que estamos vivendo hoje, neste momento, no mundo, no nosso país, a circunstância que estamos vivendo, todos dentro de casa, sem poder sair, é uma circunstância que, com certeza, ela está existindo porque Deus está permitindo que ela exista. Então é tempo da gente parar o que Deus quer falar neste tempo. Deus que muitas vezes está querendo colocar muitos de nós, querido, novamente na direção certa. Assim como ele fez com Jonas. Essa tempestade que estamos vivendo hoje. Muitos aflitos, muitos angustiados, muitos tristes. Muitos sem saber o que vai ser do amanhã. Então, toda essa tempestade, essa angústia que muitos estão vivendo, é tempo de Deus para Ele nos colocar novamente na direção certa. É tempo, então, de refletir, é tempo de ouvir a voz de Deus, é tempo de parar, de pensar. Deus usa, muitas vezes também, queridos, pessoas para falar com você. E se você tiver humildade, a humildade certa, a humildade correta, você vai conseguir entender qual é a palavra que Deus tem para você muitas vezes. Hebreus 1:1 diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, por meio de pessoas, homens de Deus. Então talvez você que hoje está me ouvindo nesse momento, nesse instante, talvez Deus esteja usando a minha vida para falar com você, querido. Muitos aqui, eu estou vendo alguns aqui falando aqui, né, dando oi. Muitos eu já não vejo há muito tempo. Alguns, na verdade, eu nem conheço direito. Alguns são convidados de outros amigos. Mas não me importa, querido. Deus conhece o seu coração, onde quer que você esteja. Deus conhece os seus pensamentos. Deus conhece a sua angústia. Deus conhece a sua dor. E aquilo que Deus mais deseja é que você o busque. A palavra de Deus diz, através do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse é um dos grandes sonhos de Deus, que cada ser humano, que cada pessoa busque a Deus do fundo da sua alma, do fundo do seu coração, que cada ser humano tenha vontade, tenha sede, tenha fome de se relacionar com Ele, de ter intimidade com Ele, de escolher andar nos caminhos dEle, de escolher obedecê-lo, de escolher conhecê-lo a cada dia mais e mais. Este é um grande sonho de Deus para cada vida, para cada pessoa. E como Deus fala através de pessoas, como eu disse ainda há pouco, talvez Deus esteja usando a minha vida, querido, para falar ao seu coração nesta noite. Ainda que eu não conheça a sua história, ainda que eu não conheça as suas dores, ainda que eu não conheça a sua angústia, ainda que eu não saiba nem onde você está nesse momento e nesse instante. Mas Deus sabe, Deus conhece. E Deus tem essa palavra para você nesta noite, queridos. Deus tem essa palavra para você nesta noite. Ouça o Senhor, procure ouvir a voz de Deus, busque a voz de Deus. E a última pergunta é: como ouvir Deus? Como ouvir Deus? Então a primeira coisa que você precisa para ouvir Deus é uma quietude interior, queridos. Uma quietude interior dentro de você. Nós vivemos, amados, num mundo muito agitado, num mundo apressado, num mundo cheio de ruídos, cheio de coisas que fazem com que a gente busque ouvir outras vozes. E nós precisamos aquietar a nossa alma. Nós precisamos relaxar o nosso íntimo e receber a paz que Deus tem para cada um de nós. Porque na maioria das vezes, querida, a nossa ansiedade, a nossa angústia, o nosso desespero, muitas vezes impede da gente ouvir a voz de Deus,
Ouvir aquilo que Deus verdadeiramente quer e deseja para cada um de nós. Nesse tempo que estamos vivendo, por exemplo, muitos têm ficado o dia inteiro com a televisão ligada, buscando assuntos na internet sobre esse maldito vírus que está por aí. E as notícias que a gente vê são só notícias ruins, só coisa negativa, só coisa que faz com que a gente fique com o coração entristecido, só coisa que faz com que a gente fique mais preocupado com o dia de amanhã. Coisas que geram angústia dentro do nosso coração. É isso que a gente está vendo hoje, o dia inteiro, em todos os noticiários, em todas as notícias. Então precisamos, querido, muitas vezes esquecer isso. Entenda. Sua vida está na mão de Deus. Se você quer amar o Senhor, entregue sua vida para Ele. Deixe sua vida na mão dEle. E procure, aproveite esse tempo, aproveite esse momento para ouvir aquilo que Ele tem, para ouvir os acertos, muitas vezes, que Ele quer fazer na sua vida. Muitas vezes o acerto de rumo. Qual o rumo que Deus quer acertar na sua vida? O que estava indo errado e que Deus quer colocar agora no caminho. Então aproveite esse tempo para isso. E para isso desliga a televisão, queridos. Né? Saia da internet, pare de ver notícia ruim toda hora, todo momento, todo instante. Isso não vai mudar, isso não vai fazer diferença no dia de amanhã. Isso não vai fazer o vírus acabar, isso não vai fazer o vírus ser destruído. Isso não vai fazer com que mais pessoas sejam curadas. Isso não vai fazer com que mais pessoas sejam transformadas. Isso não vai fazer com que menos pessoas sejam infectadas. Não vai. Agora, eu digo para você, que você aprendendo a ouvir a voz do Senhor, você aprendendo, buscando essa quietude interior, e começando a ouvir, deixando Deus falar no seu coração, isso vai fazer diferença na sua vida, porque isso vai trazer paz, isso vai trazer esperança, isso vai trazer fé, isso vai fazer você entender o que Deus quer falar com você neste momento. Então, busque isso, queridos. Busque isso. É verdade, querido, que muitas vezes, em meio às dificuldades, às lutas, nós precisamos desenvolver uma disciplina, queridos. Uma disciplina de nos aquietar todos os dias, na presença de Deus, de se concentrar a atenção no nosso espírito, para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a voz de Deus. Então nós precisamos exercitar essa disciplina espiritual para que a gente possa se aquietar o espírito, o nosso íntimo, as nossas aflições, para que a gente possa ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Isso se chama disciplina devocional. O hábito de comparecer todos os dias diante de Deus. Todos os dias. E aqui eu quero dar algumas dicas rapidamente, de como aquietar o nosso coração. A primeira dica: renda-se aos pés de Jesus, queridos. Renda-se aos pés de Jesus. Em Lucas 10, 41, Jesus diz assim para uma mulher chamada Marta: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual é o contexto aqui, queridos? Eram duas irmãs, Marta e Maria. E Jesus chega na casa dessas duas irmãs. E uma está preocupada, Marta está preocupada com seus afazeres, no seu dia a dia, em deixar a casa limpa, e fazer um cafezinho para Jesus, e fazer um bolinho. E Maria, a outra irmã, ela está preocupada em sentar aos pés de Jesus e ouvir aquilo que Jesus tinha para falar com ela. Maria não estava preocupada naquele momento nos seus afazeres do dia a dia, nas responsabilidades que ela tinha. Mas Marta estava. Então Marta chega para Jesus e fala: Jesus, Maria está aí contigo, ouvindo você falar, e eu estou aqui trabalhando e você não fala nada, Jesus. E aí Jesus responde isso que eu falei para ela, né, para vocês agora, nesse versículo de Lucas 10, 41. Ele chega para Marta e fala que aquilo que Maria estava fazendo era muito mais necessário, muito mais importante
do que aquilo que Marta estava fazendo naquele momento, naquele instante. Ele diz claramente para Marta, fala, Maria que escolheu aquilo que é certo neste momento, porque eu estou aqui e ela está, aproveitando a oportunidade de ouvir a minha voz, de ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Ela está aproveitando a oportunidade de ter intimidade comigo. E é isso, amado, que Deus tem falado hoje nesses tempos que estamos vivendo, que precisamos aproveitar a oportunidade de estar aos pés de Jesus. Precisamos aproveitar a oportunidade de ouvir aquilo que Jesus quer falar para cada um de nós, ouvir aquilo que Jesus quer falar para a humanidade, aquilo que Jesus quer falar para as pessoas que dizem que creem nele, que buscam ele, que acreditam nele. Então precisamos ouvir a Jesus e precisamos deixar de ouvir tudo aquilo que o mundo tem colocado, tudo aquilo que muitas vozes que têm sido faladas. Porque o que Deus quer neste momento é que a gente ouça a voz dele. Uma segunda dica, para aquietar o nosso coração, quando estamos agitados ou preocupados com as coisas do mundo, queridos. Não conseguimos prestar uma adoração a Deus, uma adoração verdadeira, e tão pouco ouvir a sua voz. Então precisamos, amados, deixar de nos preocupar muitas vezes com as coisas do mundo, com o que está acontecendo. Como eu disse, desligue a TV. Pare de ver tanta notícia ruim. Uma terceira dica, nessa passagem que a gente viu, Jesus deixa muito claro isso para Marta: para ouvir a voz de Deus, precisamos ficar aos seus pés. Uma quarta dica, o nosso emocional, muitas vezes agitado, interfere para que tenhamos uma relação com Deus. Então precisamos aquietar muitas vezes também o nosso emocional, queridos. Aquietar o nosso emocional. Então busque, queridos. Pense nessas dicas. Pense em tudo que foi compartilhado nesta noite. Ouvir a voz de Deus, queridos, vai encher o nosso coração de fé, vai encher o nosso coração de esperança, vai encher o nosso coração de vontade de continuar crendo, de continuar buscando, de continuar acreditando. E nesse tempo, mais do que nunca, precisamos ouvir essa voz. E precisamos falar sobre esta voz. Precisamos levar pessoas a ouvirem esta voz. Porque é maravilhoso, queridos. É maravilhoso ter uma vida onde o Espírito Santo está te conduzindo. Como eu disse no início desta ministração, no início dessa palavra, há muitos anos atrás, alguém me disse que tudo mudava quando se começava a ouvir a voz de Deus. E exatamente o que aconteceu e acontece na minha vida, queridos. Todos os dias, todos os momentos. A partir do dia que eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus e falei para ele: Senhor Jesus, eu quero uma vida, eu quero intimidade contigo, eu quero entender aquilo que a tua palavra diz, eu quero viver nos teus caminhos. E comecei a orar, comecei a ler a Bíblia. Eu fui me apaixonando cada vez mais e mais e mais por Jesus Cristo. E neste final de semana em especial, nós estamos vivendo a chamada Semana Santa. Amanhã, domingo de Páscoa. Amanhã, domingo de Páscoa. E pela primeira vez, nós estamos vivendo uma Páscoa. Eu tenho 52 anos de idade e não me lembro de viver uma Páscoa onde o coelho da Páscoa e o ovo da Páscoa estão em terceiro plano, podemos assim dizer, né? Nem segundo plano. Porque até então, as Páscoas que nós presenciávamos e víamos, era aquela Páscoa onde nós saíamos na rua e tudo que se falava era chocolate, era coelho da Páscoa. E pela primeira vez estamos vivendo uma Páscoa onde Jesus está em evidência, onde Jesus está em primeiro lugar. Então, amados, que essa Páscoa a gente possa entender
Que a Páscoa não é um momento, a Páscoa não é um instante, simplesmente uma mera festa, uma mera comemoração. A Páscoa é muito mais do que isso. A Páscoa é a lembrança da nova aliança que Cristo Jesus fez com cada um de nós, com todo aquele que crê, com todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador. A Páscoa é um marco no cristianismo da porta para a salvação que Jesus abre através da cruz do Calvário, através do sangue derramado naquela cruz. Porque foi feita uma aliança de Jesus para com todo aquele que crê. Como toda aliança, Jesus diz, este é o cálice da nova aliança. E toda aliança, querido, nós devemos escolher entrar. Nós devemos querer fazer parte. Jesus já fez a escolha dele. Deus já fez a escolha de se aliançar com o homem através de Jesus Cristo. Mas talvez falte você que está me ouvindo fazer a sua escolha de se aliançar com Deus através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus. Por isso que Jesus teve que morrer naquela cruz, para que uma aliança pudesse ser feita, uma aliança de reconciliação do homem para com Deus e de Deus para com o homem. Uma aliança que abriria a porta da salvação, a porta do reino de Deus, para que todo aquele que entrasse nessa aliança, que desejasse, que escolhesse estar debaixo desta aliança, pudesse viver dentro deste reino, pudesse experimentar as bênçãos deste reino, pudesse ter intimidade com Deus, pudesse ter o seu relacionamento restaurado com o Senhor. Então, queridos, este é o momento de nos relacionarmos com Deus, de restaurarmos a nossa aliança com o Senhor. Eu não sei, eu não conheço a sua vida, não sei se você já fez uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Toda aliança, querido, precisa ser feita de uma forma formal, sim. Leia na Bíblia sobre alianças. Você precisa, né? Toda aliança você precisa declarar. Deus já declarou através de Jesus, através do sangue, que Ele quer ter uma aliança com você. Mas talvez seja a sua hora de confessar esse Jesus e falar: Jesus, eu quero ter uma aliança contigo. Eu te amo, Jesus, entra na minha vida. Eu quero ter esse meu relacionamento com Deus restabelecido. Eu quero ouvir a voz do Senhor através do Espírito Santo. Porque a primeira coisa que a gente recebe nessa aliança que a gente faz com Deus, através de Jesus, é o Espírito Santo de Deus, que foi prometido pelo próprio Jesus. Pelo próprio Jesus. Então, essa é a primeira coisa. E é esse Espírito Santo que restaura o nosso espírito e restaura a nossa comunhão com Deus. E faz com que a gente comece a ter um ouvido sensível para começar a ouvir a voz do Senhor. Para começar a ler a palavra de Deus, começar a ler a Bíblia e começar a ter revelação daquilo que Deus está dizendo, daquilo que Deus está falando. Então aproveite esse domingo de Páscoa, aproveite esse tempo de Páscoa, querido. Essa é a verdadeira Páscoa. É a aliança que temos em Cristo Jesus. Não é uma mera comemoração, não é uma mera festa, não é um mero festival. Não é. É muito mais do que isso, é aliança com Deus, é aliança com Jesus, é isso que Deus está falando nessa Semana Santa, nesse domingo de Páscoa. Fale isso com a sua família, mostre isso para a sua família. Amanhã, aqueles que estarão conosco no culto online, nós teremos, né, a ceia do Senhor. Então, se prepare para participar desta ceia junto com a sua casa, junto com a sua família. Se prepare para falar do que foi esta aliança, do que foi esta Páscoa, do que é esse vinho, do que é esse sangue derramado pela minha vida, pela sua vida, pelos nossos pecados. Mas que para isso você precisa receber, você precisa crer. Então, queridos, pensem nisso. Que nesse tempo você possa se aproximar do Senhor.
Que nesse tempo você possa buscar mais de Deus. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês nesta noite. A mensagem que Deus colocou no meu coração. No sábado que vem estarei compartilhando outras mensagens. Que a gente possa estar junto, que a gente possa estar unido. Você precisar de alguma coisa, entre em contato comigo. Não tenha medo, não tenha vergonha. Se tiver alguma dúvida, fale, converse. Estamos abertos, estamos dispostos a estar com vocês, a estar conversando, a estar orando junto contigo, a estar te auxiliando naquilo que você precisar. Então, eu quero estar orando para a gente estar terminando. Eu quero estar orando com vocês agora, nesta noite. Onde quer que você esteja, feche os seus olhos. Feche os seus olhos em oração. Antes de eu começar a orar, já de olho fechado, querido, depois de tudo isso que você ouviu, que eu compartilhei sobre ouvir a voz de Deus, sobre a voz do Senhor, faça uma pequena reflexão rapidinha, de alguns segundos, dentro do seu coração, agora, nesse instante. Pergunte para Deus: Senhor, eu tenho ouvido a tua voz? Senhor, eu realmente tenho feito e procedido de maneira que lhe agrade? O que eu tenho feito, a forma que eu vinha vivendo a minha vida, era de acordo com a tua vontade? Era de acordo com a tua palavra? Era de acordo com os planos que tu tens para a minha vida, Senhor? Pergunte isso para Deus nesse instante. Pergunte de coração, com o coração aberto. E agora eu quero orar contigo, mano. Eu quero orar com você. Senhor Pai amado, glorificado seja o teu santo nome, Deus. Glórias sejam dadas a ti, Senhor. Porque tu és digno de toda honra, tu és digno de toda glória, tu és digno de todo louvor e de toda adoração, Pai. Pai amado, no santo nome do teu Filho amado Jesus, Senhor. Ó Deus, tu conheces, Senhor, cada vida, tu conheces cada coração, Senhor. Ó Deus, que ouviu, Senhor, este compartilhar, esta palavra nesta noite, Senhor. Tu conheces cada história, Senhor. Tu conheces cada detalhe, Pai querido, de cada um, Senhor. E tua palavra nos garante, Senhor, que tu és um Deus onipresente, Senhor. E tu és um Deus de amor, Pai. Por isso eu clamo agora, Paizinho querido, no santo nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Visita agora, Senhor, cada vida, Senhor, que está nos ouvindo neste momento, Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Pai, que teu Espírito esteja tocando em cada coração neste instante, Senhor. Ó Deus, sonda, Senhor, cada um desses corações, Pai. Quebranta esses corações, Pai. Ó Deus, todo engano que possa haver sobre essas vidas, Pai. Todo engano espiritual, Pai. Toda voz enganosa, Senhor, que possa estar falando a esses corações, Pai. Que sejam caladas agora, que sejam cessadas agora, que sejam emudecidas neste momento, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E toca nessas vidas, entra nesses corações, Pai querido. Ó, Senhor, revela-se, Senhor, a cada um nesta noite, Senhor. Mostra, Pai querido, como que Tu és um Deus de amor, Senhor. Mostra a cada um, Senhor, como Tu és um Deus, Pai, que sonha, Senhor, em ter intimidade, em ter relacionamento, Senhor, com todo aquele que crê, todo aquele que busca a Tua face, Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, coloca, Senhor, a Tua verdade em cada coração, Senhor. Ó Senhor, abre os olhos espirituais, Pai, de cada vida, Senhor. Abre os ouvidos espirituais, Pai. Ó Pai amado, aquelas pessoas, ó Deus, que ainda, Senhor, não decidiram, ainda não fizeram uma escolha formal, Pai, de entrarem numa aliança contigo através de Jesus Cristo, Senhor. Através do sangue de Jesus, que conforme foi dito aqui, Senhor, toda aliança, Senhor, nós temos que escolher entrar. Toda aliança é uma via de mão dupla, Senhor. E Tu já escolhestes, através de Jesus, ter uma aliança com o homem, com todo aquele que crê. Agora basta, Senhor, a cada vida, a cada pessoa escolher, Senhor, entrar nesta aliança. E eu clamo por essas vidas, Senhor, que ainda não fizeram esta aliança contigo, Senhor. Ou talvez essas vidas que estejam afastadas desta aliança, Senhor. Ó, Senhor, esta, Pai, é uma noite de restauração, Senhor. Estamos na Semana Santa, estamos, Pai, vivendo aquele tempo, Senhor. Ó Deus, aonde amanhã nosso Cristo irá ressuscitar, Senhor, porque o nosso Cristo não está morto, o nosso Cristo, Senhor, está ressurreto, Senhor.
Ó Deus, e através da sua morte, Senhor, ele perdoou os nossos pecados, e através da sua ressurreição, Senhor, ele nos deu vida, Senhor, e vida em abundância, Senhor, para que a gente pudesse, ó Senhor, viver todas as promessas do reino de Deus para as nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu clamo por essas pessoas, ó Deus, que ainda não fizeram esta aliança com Deus, através de Jesus. Toca nesses corações, nesta vida, neste momento, Senhor. Ó Deus, que essas vidas possam se decidir, Senhor. Entra nesses corações. Ó Senhor, que os lábios venham a dizer: ó Senhor, ó Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Entra no meu coração e a partir de hoje eu quero ter uma aliança contigo. Que vidas neste momento, Senhor, possam dizer isso, Senhor, do fundo da alma e do fundo do coração. E que teu Espírito possa reinar nestas vidas. Que esses nomes possam ser escritos no livro da vida, Senhor, conforme a tua palavra nos ensina, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, essas vidas. Abençoa, Senhor, cada família, Senhor, que esteve conosco aqui nesta noite, Senhor. Cada casa, cada lar, Senhor. Que a tua mão, que a tua paz esteja sobre essas casas. Ó Pai querido, que a tua provisão, Senhor, esteja sobre essas vidas, Senhor. Que nada venha nos faltar, Senhor. Ó Deus, e que possamos, ó Deus, estar ouvindo a tua voz. Que possamos estar buscando a tua face a cada dia mais do que nunca, Senhor. Que possamos confiar em ti, Senhor. E passar por todo este tempo em tranquilidade, e na paz que somente o teu Espírito Santo gera no coração do homem, no coração de todo aquele que crê, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, é que eu oro, Deus, e agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. E que amanhã, Senhor, seja um domingo de Páscoa abençoado para cada família, para cada casa, aonde Jesus possa reinar e renascer em cada vida, em cada coração, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus é que eu oro. Obrigado, Deus. Amém e amém, Senhor. Queridos, muito obrigado a todos aqueles que estiveram conosco. Espero que vocês tenham sido, abençoados. Então, Deus, que o Senhor possa tocar na vida de vocês. O Senhor possa estar cuidando de cada um de vocês, de cada vida. E, como eu disse, qualquer coisa é só entrar em contato. Estamos juntos. Entre em contato pelo WhatsApp, aqueles que têm meu telefone. Quem não tem, pode entrar pelo Facebook mesmo, ou pelo Instagram. Então, uma boa noite a todos e que Deus abençoe. Até o próximo sábado, para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe, queridos.